E agora, em caráter oficial, confirmamos a todos vocês, ao vivo no Morning Show, que os Estados Unidos impuseram sanções nesta segunda-feira a Viviane Barsi de Moraes, claro, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, isso de acordo com um aviso, né, um aviso emitido, publicado no site oficial do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. E, claro, vamos aqui já com a bancada tentar entender o que isso representa. Claro, na medida que não só apenas a Viviane, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, na pessoa física, mas, ao que tudo indica, também o Instituto, a empresa Lex, Instituto de Estudos Jurídicos Limitado, com sede no Jardim Europa, em São Paulo, ligada diretamente ao Alexandre de Moraes. Os detalhes a gente vai seguiremos aqui apurando e agora com a bancada nos comentários. Gesualdo Júnior. Olha, de verdade, eu acho muito mais simbólico do que efetivamente prático, né? Igual o feriado no domingo que a gente estava brincando aqui. Já se esperava que essas sanções fossem extensíveis à pessoa da família mais próxima do Alexandre de Moraes, em especial a sua esposa. Surpreende que tenha sido estendido também ao seu instituto, o Lex, que é um instituto que desenvolve estudos jurídicos. Mas, de verdade, do ponto de vista prático, para o prejuízo maior para o Alexandre de Moraes, eu acho muito mais simbólico do que efetivamente prático. Estamos de volta também para todo mundo nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. Estados Unidos anunciando através do Departamento do Tesouro, com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, né? A sigla em inglês é OFAC, anunciando a sanção contra Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, e também uma empresa, né, associada ao casal, o Instituto Lex, Instituto de Estudos Jurídicos Limitado, com sede no Jardim Europa. Portanto, assim, a medida, ainda no escopo da lei Magnitsky, certo, que foi tão debatida aqui nos últimos tempos no Brasil, que, claro, os alvos dessa lei, já mencionamos oligarcas russos no passado, autoridades chinesas, iranianos ligados ao terrorismo, ditadores africanos sanguinários, enfim, violadores de direitos humanos que acabam tendo bens congelados na jurisdição americana, ou seja, todas as empresas americanas ou empresas brasileiras que transacionam dentro dos Estados Unidos ficam vedados de alguma forma contemplar os afetados pela lei Magnitsky, que no caso o próprio ministro Alexandre de Moraes já tinha sido, agora a sua esposa, também proibição de entrada no território americano, para dizer o mínimo, né, mano? Isolamento financeiro internacional, essa é o efeito pretendido por essas sanções. Qual é a sua análise? Marinho, se a gente fosse fazer uma metáfora bélica, seria aquele ataque calculado, que tem a pretensão muito mais simbólica do que de efetivo escalonamento do conflito. Por que eu digo isso? Porque estamos falando da concretização das sanções tão aguardadas por todos, né? Havia expectativa em função de ter havido o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, havia uma expectativa de ampliação das sanções para atingirem outros ministros do Supremo que votaram em conformidade com o relatório de Alexandre de Moraes. Não é isso que estamos vendo. O que estamos vendo é a extensão da lei Magnitsky exclusivamente para alvos diretamente ligados ao próprio ministro Alexandre de Moraes, a sua esposa e o Instituto Jurídico diretamente ligado a ele. Ou seja, não há, nesse sentido, um grande escalonamento do conflito, como seria esperado que ocorresse, atingindo outros ministros da corte. Então, a gente está vendo, mais uma vez, um movimento aí de simbolismo político muito mais dos Estados Unidos, mais uma vez se colocando em favor da família Bolsonaro. Eu não quero ser pessimista, mas eu vejo de uma forma um pouco diferente da de vocês. O Instituto tem 11 imóveis, inclusive eles já sofreram com as sanções também automaticamente, porque ela é uma das donas e os filhos do Alexandre de Moraes também é tido como um dos sócios, mas é o contexto que a gente está vivendo. Então, o presidente americano impôs essa sanção contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes em meio a uma visita do presidente Lula aos Estados Unidos. Agora, de que forma que o governo brasileiro vai responder a isso? Ainda há pouco a gente estava falando sobre o que ele deve falar nessa Assembleia da ONU, né, que já gera uma tensão. A imposta essa medida parece assim, uma provocação, e de que forma que o presidente brasileiro vai responder essa provocação? Porque aí o meu receio é de que a gente realmente sofra com ainda mais sanções vindas dos Estados Unidos e podendo desencadear até mesmo uma guerra. Esse é o grande temor. Agora, claro que na medida, eu acho que todo mundo concorda aqui, os ministros do Supremo, experientes que são, cientes do poder que de fato eles exercem dia após dia, eles
tentaram demonstrar quase inabalados com o primeiro anúncio das sanções, ou pelo menos não passaram recibo aqui para o jargão popular, e tentaram se manter altivos ali, inabalados, na medida que eles foram aparecendo ali nas sessões do plenário do Supremo e depois a primeira turma durante o julgamento da trama golpista, certo? O que eu quero dizer com isso? Mais recentemente, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, até fez um pronunciamento em tom de desabafo, até bem emocionado, o que para muitos foi um sinal de que, de fato, pode ser que eles estejam sentindo o golpe, sentindo as sanções ou até temendo que realmente pode estar vindo por aí, para de alguma forma não parecer que, não, as sanções não têm efeito algum, isso é tudo para inglês ver ou para americano ver, no caso. Aninha, André... Você viu esse trecho do Barroso? Vi, mas eu acho o seguinte, né? Pelo menos, se a gente pode pensar de uma forma otimista, a gente está vendo uma sanção que não é diretamente contra o povo brasileiro. A gente não está aqui discutindo, por exemplo, uma majoração nas tarifas que foram aplicadas, que de forma indireta ou direta, a gente acaba prejudicando aí milhões de brasileiros. Então, assim, embora haja uma divergência até do criador da lei Magnitsky com relação à aplicação dela aos ministros do Supremo Tribunal Federal, esta é uma prerrogativa que o presidente Donald Trump tem. Então, cabe a ele decidir quando e como vai aplicá-la. Do nosso lado, muito embora a gente lamente mais um componente nessa guerra entre Brasil e os Estados Unidos, a gente, de alguma forma, fala, bom, menos mal que ela tem um direcionamento muito restrito e específico e que não vai aí prejudicar a população brasileira como um todo, que é o que aconteceu com o tarifaço e que muitas pessoas, inclusive, questionaram a verdadeira motivação daquele tarifaço, porque a gente sabe que, embora tenha havido a expressa menção ao ex-presidente Jair Bolsonaro, são tarifas que estão sendo aplicadas para todo mundo e que eram uma promessa de campanha do presidente Donald Trump. Então, não é que também vieram do além. Poderiam ser tarifas menores? Claramente sim. Inclusive, era o que a gente esperava. Eu lembro nitidamente aqui, lembra do já icônico Liberation Day, né? O Dia da Libertação, foi assim a alcunha que o próprio Trump deu, quando ele veio com aqueles cartazes anunciando a tarifa para cada um dos 196 países, ou 206 com alguns territórios autônomos. Enfim, o fato é que a gente até comemorava que o Brasil passou ileso, ficou ali com 10% bem comedido. Claro que a coisa foi escalonando desde então, mas para que fique claro aqui, a decisão de misturar o componente político-jurídico de sanções como essas que a gente está repercutindo no momento com o componente econômico, tarifário, comercial, foi pura e simplesmente decisão unilateral do presidente Trump. E assim, as articulações do deputado Eduardo Bolsonaro tiveram que se adaptar a essa decisão. Não foi um pleito dele, mas claro que ele acabou tendo que, enfim, apoiar e calibrar a própria rota dele a partir da decisão do presidente Trump. Só para a gente lembrar um pouco de como chegamos até aqui, se é que importa muito, mas é o que estamos diante nesse momento. David de Tarso. No evento que a gente comentou, né, no início do programa que ele participou, ele também falou sobre isso, sobre a questão do congelamento da conta, não só dele, mas também da esposa dele, de como que os filhos, então, podem sobreviver sem esse recurso. E agora a medida imposta contra a esposa do Alexandre de Moraes, basicamente é a mesma coisa, porque todos os ativos estrangeiros e os imóveis que são 11 imóveis, né, podem sofrer, então, com essa sanção. Podem não, vão sofrer com essas sanções. Então, assim, é meio que um ataque e contra-ataque, né? Só um esclarecimento aqui, algo que a gente já tem acesso a quais imóveis são esses. Obviamente não divulgaremos aqui endereço nem nada, mas é só para entender se o Departamento do Tesouro o fez, se isso foi feito. Sim, já está incluído. Endereços, inclusive a residência oficial do Alexandre de Moraes, do ministro, faz parte do escritório. Então, a gente está falando de 11 endereços aqui. 11 endereços. Não, mas eles são no Brasil. Isso não pode ser afetado, né? São no Brasil, mas se tiver ativos estrangeiros... Vai pedir um cartório de vender um imóvel aqui? É a mínima. Não, e gente, que ativo estrangeiro vai ter dentro de um imóvel no Brasil? Exatamente. Mas e os cartões, as bandeiras, as questões... Mas o imóvel não tem cartão de crédito. Mas imóvel, não tem como impedir negociação. Não. Mas foi incluído, né? Mas, de novo, é mais uma prova de uma simbologia. Agora, fato é, estamos aí diante de um novo round, pelo menos personalizando o segundo round, por assim dizer, de um novo cidadão brasileiro, querendo ou não, Viviane Bassi de Moraes, envolvido agora, assim, diretamente no escopo, né, no alcance da lei Magnitsky. A entender realmente o impacto que isso terá na sequência.
e, evidentemente, estaremos aqui acompanhando no detalhe, na sequência da grade de programação da nossa Jovem Pan News, que só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de rádio, a gente parte para um rápido break e volta já já. Meus amigos, vamos dar um fecho aqui com o Mano e a gente segue adiante. Eu acho que do ponto de vista da opinião pública brasileira, você colocar a esposa do ministro como sancionada não vai ter um impacto de alguém que antes já não concordasse com as sanções americanas, passe a concordar. Porque, afinal de contas, a maioria das pessoas sequer conhece a esposa do ministro e não é crível para a maioria das pessoas que ela seja uma violadora de direitos humanos, tal qual terroristas do Hamas ou pessoas... Você acha que é mais antipático do que simpático? Exato. Eu acho que acaba gerando muito... E é engraçado, porque aí a gente fala sobre as narrativas de vitimização, agora, mesmo quando os alvos eventualmente possuem culpa no cartório, né? Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Acho que o ministro Alexandre de Moraes tem diversas decisões criticáveis. Eu mesmo sou crítico de diversas das posturas do ministro. Mas, do ponto de vista do debate público, quando você começa a levar sanções para quem claramente não tem responsabilidade direta, como a esposa do ministro, você acaba aumentando a percepção de que ele está sendo vítima, e sua família, de uma perseguição injusta. Assim como acontece quando alvos da família Bolsonaro acabam sendo atingidos por processos que não têm tanto sentido, como foi o caso das baleias, né? Ou seja, acaba chegando em alvos que podem ter culpa por outras questões, mas aumentam a percepção de perseguição, de politização e de falta de técnica na decisão.